Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo à série A Fúria de Alekhine. E hoje, primeiro vídeo realmente de partida, nós estamos em Moscou, 1908, e o Alekhine começa com E4, esse lance é o preferido do Bob Fischer, jogou muito de E4, e até hoje é uma grande característica dos jogadores agressivos que normalmente querem abrir jogo e ter linhas e diagonais abertas a fim de atacar. Normalmente um jogador mais posicional ou mais conservador joga um D4, procurando uma abertura cujo contato não vai se dar tão cedo, ou mesmo tirar um cavalo, C4, nas linhas mais das fechadas e semi-abertas, semi-cerradas, por aí vai. B6 aqui, acredito que a ideia é controlar o centro à distância, é uma ideia hipermoderna, quem conhece aí o meu sistema da Aronissoft, ceder o centro e controlar o centro à distância. Basicamente a ideia é essa. D4, o Alekhine, com esse movimento, simplesmente aceita o centro, coloca os dois peões centralizados e já tem aí diagonais para o bispo, os cavalos já podem sair, bem tranquilo. Bispo B7, já está aí colocando o bispo em fianqueto e bem, controlando o centro à distância, e inclusive até numa diagonal boa, Nesse momento o peãozinho está até caindo. Cavalo C3, bem lógico, bem natural. Desenvolve uma peça, põe o cavalo na casa natural e, obviamente, segura esse peãozinho de E4, E aqui E6, lembra um pouco uma francesa, mais ou menos, um peãozinho meio francês. Mas a ideia é continuar controlando o centro à distância e abrir essa diagonal aqui para o bispo de casas negras, Bem interessante. Cavalo F3, desenvolvimento tranquilo, Pôs os peões no centro, tirou o segundo cavalo e agora está um pouco mais perto do roque curto, Um passo mais perto do roque curto. D5, e as negras agora, resolvem combater esse centro que está muito bom das brancas. Pode tomar, pode avançar. Enfim, várias opções, Pode ignorar, pode jogar uma outra coisa qualquer. Tipo bispo E2, enfim. Bispo E2 acho que não, Mas... Bispo B5 cheque. Alekhine desenvolve uma peça, Já atacando ali uma forma bem aguda, E mantém a atenção no centro dos peões. Bom, existem várias formas de responder, está muito longe de ser definitivo, mas uma ideia por trás desse lance é realmente chamar esse peãozinho, para poder tapar e tal. Claro que com ganho de tempo, mas meio que dá uma quebrada um pouco na estrutura. Uma outra forma também é jogar o cavalo para tapar, ou mesmo o bispo propondo troca, Esse bispo aí fianquetado, das negras. Enfim, várias formas de defender. E realmente C6, O Alekhine com certeza sabia que isso podia acontecer, mas ele meio que deu uma provocada aí, para avançar um pouco esses peões, Aqui bispo D3, reforçando o peãozinho de E4. Tranquilo. E realmente a ideia é bem tranquila de entender, Cavalo F6. Eu acredito que também seja um lance provocativo, porque está chamando a 5 aqui, As negras realmente estão desafiando, o Alekhine a ser atacado, a fazer um movimento de peão.
e é bem a francesa mesmo, assim, né? E desenvolve uma peça, põe na casa natural, lutando pelo centro e está mais perto do rock curto. E5, o Alekhine resolve entrar na dança e começa a ganhar um espaço interessante aqui no centro, né? Tá aí espetando esse cavalo que vai ter que sair e cavalo FD7, saiu da casa natural, mas está conectado, enfim. Não tem muitas casas boas pro cavalo de B não, né? O cavalo ali em B8, mas faz tudo parte da teoria. Acho que a ideia aqui do Vassili Hazanov é manter uma posição fechada o máximo que puder e tentando criar e bater nas debilidades, né? Alekhine já joga um enérgico cavalo G5, não terminou ainda a fase de desenvolvimento, acredito eu, existe bastante coisa a ser feita, mas nessas posições fechadas, né, apesar de ter começado com E5 e depois as G6, então é uma semi-aberta, não é isso? Que está bem trancada aqui a posição, então não existe assim nenhum perigo imediato, nada tão preocupante acontecendo para você rocar rápido, entendeu? Nesse tipo de posição, vale mais você ir colocando as peças nos melhores lugares e ir procurando uma estratégia interessante. Aqui, cavalo G5 já está querendo alguma encrenca aqui por parte da Alekhine, né? Já está querendo realmente partir para dentro, que é uma das suas características fundamentais. Bispo E7, um lance bem lógico e natural, porque agora tem uma bateria de dama e bispo nesse cavalo. Realmente acredito que defende tudo, embora não tenha tanta coisa. E o principal aqui é que prepara para o rock curto, né? Várias coisas boas estão acontecendo aqui. Eu acredito que seja melhor do que bispo B4 cravando o cavalo, ou, sei lá, a ideia acho que foi bastante interessante. E aqui dama G4, dama sai, né, para uma casa muito boa, e agora são dois atacantes, e agora a dama vem em socorro ao seu cavalo e dois defensores. Realmente está bem tranquilo aqui de entender, pelo menos, né? Bem lógico, bem natural, tranquilo. Se as negras quiserem trocar, talvez não seja muito bom, porque estarão cedendo o par de bispos, né? Se bispo toma cavalo, vamos supor, bispo toma, e isso no geral não é bom. Embora a posição esteja trancada, e em posições trancadas os cavalos tendem a ser melhor que os bispos por causa da sua habilidade de pular as peças, né? Cavalo F8, que é um lance um pouco feio, né? Porque está trazendo... É um pouco estranho, porque... eu não gostei, realmente bem feio. Mas a ideia por trás, vamos entender a ideia por trás, e não só a estética, né? A ideia por trás é a seguinte: existe uma bateria de bispo e cavalo no peãozinho ali de H7. Então o que acontece? Se ele faz um rock curto, não sei se é perdedor, mas é um erro bem bruto, porque já podia entrar cavalo ou bispo ali atacando e muitas ameaças acontecendo, né? Então, na abertura, jogado de uma forma um pouco mais enérgica do Alekhine, ele já veio meio que criando algumas ameaças que as negras estão sendo obrigadas a responder aqui, né?
Então, foi uma defesa bastante passiva escolhida pelas negras, deram espaço para a Arlequine e se der a iniciativa, realmente vai ser muito difícil vencer, né? O Arlequine nessas posições ele é muito imaginativo, muito criativo e vem uma pedrada atrás da outra assim. Dificilmente ele larga o osso, né? Cavalo toma H7. Na minha opinião pessoal, exclama, né? Materialmente, cavalo por peão, o que está acontecendo, o que não está. Mas aqui o Arlequine já enxergou uma oportunidade muito interessante, que é o tema de você realmente não deixar o seu adversário rocar, né? Que é o rei no centro, né? Embora o rei do Arlequine seja bem lícito, né? Bem para fazer o rock é bem interessante. No material versus o tempo, o quesito tempo, né? E nos vídeos do Paul Morphy, né? Ele foi um dos primeiros jogadores a aproveitar isso de uma forma muito magistral, de uma forma muito genial. Só que nem tudo são flores e para ganhar tempo é preciso você sacrificar, às vezes, qualidade e às vezes material. E nós veremos ao longo, né, dos vídeos daqui da série do Arlequine que não é diferente, né? Materialmente falando, o cara tá dando um cavalo por um peão, mas vamos entender a ideia por trás, né? Qual o contexto? Por que ele tá dando esse cavalo aí? Primeiro que ele não quer que o rei das negras roque curto, né? Então, para rocar longo, vai ter que tirar o cavalo, vai ter que tirar a dama e vai ter que efetuar o roque. São, no mínimo, 3 lances. O rock longo normalmente ele é bom se você já tem um desenvolvimento rápido e se desde o início da partida já estava nos seus planos rocar longo. Falei, não, eu vou rocar longo, vou, né, atacar em baioneta, vou arrebentar a estrutura do rei e vou tentar dar mate. Se, grosso modo, o seu objetivo era esse, então não tem problema. Mas se você entrou na partida e está jogando e o cara te pega na abertura no lance de iniciativa e joga, por exemplo, esse cavalo toma H7, exclama, por exemplo, propondo briga, e o seu rei vai ficar centralizado num fogo cruzado, né, que normalmente o Arlequine pegou a iniciativa já era. Então, realmente, o rock longo não é uma alternativa muito boa, muito viável, porque você vai ter que mover muita peça e às vezes não vai dar tempo porque você vai estar respondendo às pedradas, né, que o seu adversário vai estar te dando. Enfim, se não tomar nenhuma providência aqui, eu acredito que a dama já vai ganhar o peãozinho aqui de G7, então tem que tomar ou de cavalo ou de torre. E lembrando que esse cavalo aí ele está sendo defendido pelo bispo aqui de E3, entendeu? Então, pode tomar de torre? Pode, né? Mas já vai ficar meio esquisito que a dama vai entrar, né? Já tem bastante ameaça, bastante coisa aqui, né? Tomou de torre mesmo, torre toma H7. Por enquanto ainda não tem a entrada do peãozinho. Mas aí, bem lógico, né? Bispo toma H7. Já várias trocas aqui na ala do rei que já está praticamente destruída. Acho que o bem lógico e natural é retomar, né? Não tem muito o que fazer. Torre toma H7. E acredito que já tem entrada de dama ali, batendo, né? Ganhando um peãozinho e batendo no cavalo, né? Dama toma G7. E acredito de novo que a melhor casa para o cavalo, né? Seja recuar e ficar mais perto ali do rei, enfim, né? Acredito que seja isso. Foi o que aconteceu. Cavalo F8. E o Arlequine meio que conseguiu o que queria, que é realmente complicar ao máximo a vida do seu adversário, mesmo que isso custe material, custe sacrifício, e, enfim, né? Bem ao estilo Arlequine de ser. Agora as brancas vão ter que continuar o ataque e realmente essa é aquela parte que você tem que pensar no melhor plano, né? E por aí vai.
Alekhine continua com H4. Teoricamente, oferecendo esse peão, já que tem dois atacantes, né? Que é a dama e o bispo contra a torre. Só que, mais uma vez, um sacrifíciozinho que você deve prestar atenção no porquê. No caso de bispo toma, vai abrir essa coluna aqui para a torre e todo sacrifício traz consigo muita compensação, como diria o Rudolf Spielmann, entendeu? Talvez, depois num bate-rebate, se esse bispo volta, né? Depois que pegou esse materialzinho, a torre entrando ali em H8 pode ter uma realmente pressão tremenda, principalmente se tirar o bispo rocar, vai ficar muito ruim para as negras defender a posição. Eu não acredito que esteja perdido, mas eu acredito que a ideia por trás do lance seja essa. Bispo toma H4, e aqui as negras são extremamente materialistas, estão capturando de tudo quanto é jeito, sem tentar entender por que o jogador, no caso Alekhine, né, jogador de brancas, está oferecendo esse tipo de material, né? Nesse caso aqui, acredito eu que seja realmente para abrir essa coluna e dar vida, né, à torre que eu tinha explicado anteriormente. Torre toma H4 e mais uma vez o Alekhine está entregando ainda mais material, porque ele provavelmente viu aqui uma vantagem, uma coisa bem extraordinária. Gente, é surreal, né? Nesse caso, ele não está entregando uma torre inteira, mas ele está fazendo pelo menos trocando a qualidade, né? Entregando qualidade para mais ganho de tempo ainda. E aqui, dama toma H4, já tem entrada em H1 com cheque e tem que compensar o porquê que ele entregou isso aí, né? Bispo G5 e realmente o Alekhine faz um lance assim muito extraordinário, que é chamando a dama, né, para entrar aqui em H1 com cheque e ganhar a torre, entregando ainda, oferecendo ainda mais material, né? O Alekhine está tão certo da vitória dele. Eu acredito que seja, por exemplo, dama F6, seguindo de dama E7, mate, né? Um mate em 2. Então, uma jogada muito bonita, né? Entrega tudo assim. Não é para qualquer um, tem que estar calculando muito bem para fazer. E já é uma jogada de iniciativa muito enérgica, porque além de oferecer esse material, já é um ataque direto na dama, né? As negras entram na dança e aceitam. Dama H1 cheque. E aqui, rei D2. Só que ela não captura a torre, né? Simplesmente torre toma G2 aqui. E agora dama F6, com as ideias, né, de mate 1 que eu havia falado antes. E aqui uma entrega natural, né? Acredito que a ideia toda foi essa, ganhar o máximo material possível e trocar tudo. Dama toma G5, cheque. É obrigatório tomar aqui, né? Dama toma G5. Então, depois dessa confusão toda, vou até dar uma contagemzinha de material rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. É isso mesmo, é isso. 6 peões para as brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões para as negras. Nisso está igual, né? 2 cavalos mais um bispo dá 9. Mais uma torre. 14 pontos, né? 14 com 6, 20, é isso mesmo. No caso, torre, cavalo, 8.
mais 9 da dama, mais os peõezinhos. O material não está muito diferente, não, assim, a disposição está muito diferente, mas tem bastante jogo, né? Apesar dessa lambança toda, acredito que as negras souberam trocar bem o material e tem muito jogo ainda, apesar de ter perdido a dama, tem bastante peças aí e se conseguir rocar, realmente vai ter um jogo talvez até melhor, né? Cavalo G6, né? Trazendo a peça para uma casa melhor. F4, Alekhine bem bruto mesmo, parte para dentro com tudo. Esse peãozinho que estava lá atrás sem fazer nada, vai ter que trabalhar. Cavalo E7, retrasando mais um pouco o cavalo, né? E aqui torre H1, realmente já querendo entrar, não vai rocar nunca mais. E, enfim, muito enérgico, muito simples de entender essa jogada, né? Cavalo D7, mesmo sabendo que torre H8 está chegando, as negras trazem um cavalo para centralizar um pouco mais, tentar defender ao máximo. Cavalo D1, as brancas estão tentando melhorar também, trazendo o cavalo acho que mais para o centro, né? Aliás, meio que para o canto, mas para trazer mais para a ala rei aqui, né? Não quis entrar com cheque. E aqui, cavalo F8 para tentar trancar a posição ao máximo. Cavalo E3, manobra do Alekhine. Bispo C8. Realmente, não sei muito o que ele quer com essa, mas tudo bem. Cavalo G4, trazendo mais rápido que pode as peças que tem para continuar o ataque. Bispo D7, e olha como todas as peças ali estão na proteção do rei, está realmente tentando trancar tudo aqui. Agora sim, a Alekhine faz o seu torre H8 e esse cavalo, né, tá encravada absoluta. Cavalo de G6, e é até uma disposição interessante porque conecta os cavalos, né? Mas abre essa diagonal para a dama, né? Tem esse fator também. E agora o cavalo pode entrar dando um duplo aqui, né? Que é o que acontece. Cavalo F6 cheque. Rei D8. E dama toma G6. E as negras abandonam. Você deve estar perguntando por quê, né? Por que as negras abandonam? Porque simplesmente se peão toma dama, a torre toma o cavalo cheque, e para onde o rei sair, torre toma a torre, e a torre vai ficar torre e cavalo contra um bispo, né? Sendo que a torre ali, imaginando essa combinação simples que eu acabei de dizer, e a vantagem material é mais que suficiente para alguém do calibre do Alexander Alekhine destruir, né? Essa última jogada, vou até repetir ela aqui, ó, volta um pouquinho. Dama toma G6. Eu particularmente, eu confesso a vocês, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu, na minha análise de tabuleiro, antes de passar a partida aqui para vocês no computador e tal, eu realmente analiso jogada a jogada, lance a lance, procurando entender as ideias por trás e procurando saber por que para incorporar isso no meu jogo de xadrez de um modo geral. Quando eu vi esse lance dama toma G6, eu
gente do céu, quase caí para trás, que é um lance de uma profundidade estratégica realmente absurda, entendeu? Você pode calcular, põe essa posição aí, que tá ganho. Qualquer coisa que as negras façam para tentar reverter, tomando a dama ou não, já era, entendeu? Tá morto. Essa posição, muito bonita por sinal, né? Entrega a dama e mesmo assim tá ganho, demonstra também a visão estratégica extremamente profunda que o Alexander Alekhine tem, entendeu? O Alekhine, ele não é só um gênio das combinações, mas na minha opinião, olhando um lance de rara beleza, como é dama toma G6, 2 pontos de exclamação, realmente você vê que a parte de estratégia dele, eu acredito que não devia nada a do Capablanca, por exemplo. Claro que o estilo dele era muito mais agressivo, né? O Capablanca era muito mais simples e evitava as complicações. Já o Alekhine não, ele gostava das complicações, mas sem nunca deixar de olhar a parte estratégica do jogo, né? Ele sabia que para fazer esse lance, ele deve ter imaginado a posição como um todo até o final, entendeu? E ele julgou que a posição final seria muito vantajosa para ele, como de fato o seria se as negras continuassem na luta e quisessem resistir de alguma forma, o que eu acho meio em vão, mas totalmente possível e aceitável, né? Então, acho que para hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Me perdoem pelos erros, que com certeza não foram poucos, mas fiquem sabendo que eu estou tentando melhorar. Eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, né, com as cartas que eu tenho na mão. E se você não aprendeu nada, pelo menos que fique a beleza da partida, realmente muito bela, bem interessante. E se puder também tentar colocar alguma ideia no seu jogo, realmente as partidas do Alekhine, se forem analisadas com profundidade, com veracidade, com realmente vontade de querer aprender, elas vão lhe proporcionar muito aprendizado e, por que não dizer, bastante horas de lazer e diversão enxadrista, né? Aqui vai o meu muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Fui!